Olá, estamos começando mais um Além da Notícia, o nosso podcast, nesta sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021. Bom, eu começo com uma série que já vem me preocupando há muito tempo, exatamente sobre o tema: e agora, quem poderá nos defender? Fazer como o Chapolin Colorado, né? O que vemos diariamente, que vemos constantemente pela imprensa e pela os órgãos de comunicação aí sérios ainda que existe, é quem poderá nos defender da nossa liberdade de expressão e liberdade de imprensa, se é que ela existe. Ultimamente, o que a gente tem visto são deuses do Supremo Tribunal Federal infringindo a Constituição, e não há alguém que tome uma providência, alguém, um poder moderador ou alguém acima deles que possam resolver este problema que a gente vem enfrentando. Começou com a capa de uma revista da Cruzoé, onde constava uma matéria em que falava do amigo do meu pai. Todo mundo sabe que era com referência a Dias Toffoli, e essa capa foi censurada. Mas as conversas telefônicas que foram divulgadas pelo site Intercept, primeiro escutas ilegais e depois uma coisa altamente política, aí não deu em nada, e aí foi normal. A escuta foi tornada pública, uma reunião de ministros, que é uma coisa que acontece naturalmente e que é uma coisa de direito, que eu acho que deve ser preservada, também foi tornado público. E outras aberrações, como a prisão chamam blogueiro até como uma forma de desclassificar, né? O Alan dos Santos, que tem um blog, foi também perseguido, está nos Estados Unidos. Vários foram calados, vários blogueiros, vários jornalistas, por conta do seu ponto de vista. E houve a prisão em flagrante também de outro jornalista, o Eustáquio, Oswaldo Eustáquio, e várias arbitrariedades que são provocadas pelo Supremo Tribunal Federal, e ninguém faz nada. Onde está a OAB, que sempre participou dos movimentos no Brasil, de Direta e Já, de tantas outras coisas históricas, e colocaram parece que o presidente é um cara que quer apurar como foi a morte do pai, que foi os próprios companheiros que mataram, porque para muita gente precisa estudar um pouco sobre 1964, que não é aquela história que foi apresentada na Rede Globo de televisão. Os anos eram assim, não foi. Eu sugiro a vocês que vejam no Brasil Paralelo a verdadeira história, um documentário baseados em documentos, que aí você vai ter ideia do que foi 1964. E vale salientar, não só 1954, depois de 64, aí o bicho pegou. Era assaltos, era a ponto de você ter o conhecimento de grupos que entravam em bancos, pegavam o dinheiro dizendo que era deles, armados de metralhadoras, entraram em quartéis, roubaram quartéis, armas em quartéis, em várias
entidades onde tinham armas. Inclusive, na época, eu não fui de 64, mas em 77, quando eu estava no Exército, ainda era pleno regime militar. Regime militar, veja bem, porque confundem com ditadura militar. Nesse tempo, eu me lembro que a gente tinha muito mais medo dos terroristas do que os terroristas tinham do Exército. Eu fiz parte do Exército na BR, no quartel que ficava na BR 232, saída para Caruaru. Esse quartel, uma das guaritas, ficava muito exposta à BR e tinha um matagal na frente, era no bairro do Curado, em Recife. Se você chegasse ali, atirasse com um fuzil distante, acabou-se. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Por isso, tanto cuidado que a gente tinha, que até num dos meus serviços, quando eu fui promovido, eu comandei um serviço em que, por volta de 5 horas da manhã, um cara estava sendo... vinha num carro da Polícia Civil. Quando chegou em frente ao quartel, ele pulou do carro e correu em direção ao quartel, porque ia ser executado. Ao chegar na entrada do quartel, foi meu primeiro serviço como comando, né? E aí, quando ele chegou na frente do quartel, o sentinela que estava lá no horário, me desculpem aí, o sentinela que estava no horário deu alto, né, que é a instrução que se tem, e o cara não parou, continuou avançando, e aí foi necessário o militar atingir ele com um sabre que pegou na mão dele e atravessou a mão, e aí ele subiu até o quartel. Foi a forma que ele se livrou de ser executado, mas pela Polícia Civil, não pelo Exército. Então, o que aconteceu com o pai do Santa Cruz, que é o comandante da OAB, como se diz, foi executado pelos próprios colegas, porque naquele tempo era assim, ou você seguia as orientações da gangue, ou você era executado. Então é preciso que se aprofunde mais um pouco nisso, e aí eu volto à questão, onde anda a OAB, um órgão que tanta credibilidade tem, e vale salientar, em vários lugares já foi mudada, já mudou a diretoria, já mudou, por exemplo, Patos teve uma reeleição, mas mudou no estado, está mudando em vários lugares. Eu espero que chegue até a OAB nacional para que ela volte a ter a credibilidade que sempre teve. E voltando à questão de como comecei, e agora quem poderá nos defender, então não há uma defesa da OAB, direitos humanos. A gente vê todo dia o presidente ser chamado de genocida, de safado, de tudo quanto é coisa você ouve falar. Um ministro do Supremo, Ave Maria, você não pode nem imaginar, porque se eles detectarem, lê o pensamento, você já viu que vai para a cadeia. Então, fica complicado para a gente que trabalha na imprensa, nós que somos jornalistas, e temos o direito na Constituição de preservar nossas fontes e ter a liberdade de expressão, e estamos sendo cerceados. É uma forma de intimidar? Deve ser, porque o Deus do Supremo, o Deus Alexandre de Moraes, em tudo que você imaginar, ele está mandando prender. Agora, o interessante é que é só de um lado, né? Do outro lado, quer coisa mais antidemocrática do que você defender o comunismo? O comunismo é antidemocrático.
Mas aí não tem problema. Agora, essa história do pensamento do AI-5 e de outras coisas que eles consideram antidemocrático, falar, por exemplo, ter o direito de expressar, de falar o que você pensa, é antidemocrático. É um absurdo uma coisa dessa. E nós vamos trabalhar essa série aqui. Eu estou fazendo o comentário hoje. No domingo teremos uma entrevista. Cada domingo teremos uma entrevista. E vamos seguir uma série de entrevistas falando exatamente sobre essa questão da nossa liberdade de imprensa. Porque quem é também de esquerda deve observar que mais cedo ou mais tarde ele também será calado. Então, onde é que fica nossa expressão, nossa liberdade de expressão? Para onde vai? Nós não podemos fazer denúncia até mesmo contra o próprio governo, porque a liberdade de imprensa está sendo cerceada. Mas pelo governo, o governo federal, você pode esculhambar, não pode com o Supremo, que é Supremo. Então é por aí, nós vamos trabalhar mais em cima desse comentário. No domingo teremos uma entrevista, como eu falei, falando desse novo jornalismo que também está calado. São poucos os organismos de imprensa que defendem o nosso lado. Está também onde está a FENAGE, onde está a ABI, onde está os defensores da nossa categoria. Está todo mundo corrompido. O que é que está havendo? Agora eu faço como Cazuza. Quem é que paga para a gente ficar assim? Para a gente trabalhar hoje com isenção, está muito difícil. Eu, particularmente, que tenho o meu blog, para fazer as matérias, para repercutir as matérias, estou tendo a maior dificuldade, porque a gente não sabe em quem acreditar. Os próprios colegas estão cada vez mais complicados por conta de tomar partido político. O jornalismo foi invadido por marqueteiros, por pessoas que não têm a essência jornalística, e aí bagunçou tudo e é mais o interesse próprio do que o jornalismo em si. Ninguém é maior do que a notícia, isso aí a gente sabe, mas estão fabricando notícias e isso é muito ruim para a nossa categoria. Eu costumo dizer que os veículos estão perdendo a credibilidade. É o jornalista quem está sendo queimado por conta do rancor jornalístico de determinadas emissoras, que não deveria acontecer. Jornalismo com rancor é muito ruim, como a Globo vem fazendo. A Globo foi a minha escola praticamente, que eu trabalhei durante 15 anos na TV Paraíba e Cabo Branco. Ela não tem esse lado que a Central, a Rede Globo, tem. Ela aqui trabalha com muito mais cuidado do que propriamente a Rede Globo de televisão. E é nisso que a gente fica decepcionado muitas vezes. Jornalistas de renome, de qualidade, como outro dia eu discuti com o Flávio Fachel, um dos veteranos, cara muito bom, lançou um livro falando sobre jornalismo. Eu acompanhei, como eu falei para ele, eu acompanhava seus insights e depois o livro, só que eu não consegui comprar o livro porque já tinha sido esgotado. E eu dizendo para ele, eu acho que vocês ficam constrangidos em ter que seguir a linha dos marinhos, porque brigaram, estão a todo custo querendo bater por bater, e eu acho que fica muito constrangedor para o jornalista ter que seguir uma coisa dessa. Só que ele disse que não,
não sente constrangido. Claro, com o salário que tem, né? Vamos ver na hora que botarem para fora, como estão fazendo aí, tirando vários jornalistas antigos, caros, para se colocar mais baratos. Vamos ver como é que vai ficar a qualidade do jornalismo. Mas nós damos continuidade no domingo com a série E Agora, Quem Poderá Nos Defender? Bom, esse é mais um podcast do Além da Notícia, com vocês, para vocês, Marcelo Negreiros.